Benjamin Morassi está perto do Criciúma, tá? Ele encaminhou a contratação do jogador para a sequência da temporada. Era pra ele ter ido nessa janela. Pois Foi é. que o namoro não deu certo e aí... De acordo com o GE lá de Santa Catarina, né, a contratação seria por meio de empréstimo e deve ser oficializada na próxima janela em julho. Empréstimo? O Sarmiento, verdade, o time argentino, tô ficando maluco. O clube e o jogador já teriam assinado o pré-contrato, vale destacar que Morassi pertence ao Sarmiento de Junín da Argentina e o contrato com o Paysandu vai até o final deste mês. Com isso, se confirmada a transferência, Morassi vai fazer companhia ao atacante Nicolas, que também deixou o papão no meio da temporada. Vale lembrar que, oficialmente, o Morassi não foi desligado do Paysandu. Ele está treinando junto com o grupo, mas ele não vai ser relacionado para os jogos, porque se ele jogar mais uma partida pela Série B, aí ele não vai poder se transferir para nenhum outro time dentro da própria divisão, tá? E o Paysandu teria até oferecido um bom acordo financeiro para Morassi, que recusou em cima da hora, né? Vale lembrar que ele não viajou para o jogo contra o Criciúma, ele estava entre os relacionados, na verdade, para o jogo contra o Cuiabá. Estava entre os relacionados para o jogo contra o Cuiabá e não viajou. E aí, o Paulo Fernando, a gente tem Nicolas e Morassi agora no Criciúma, né? Confirmando aí esse acerto. Esse Campeonato Brasileiro, a gente ainda vai ver muita coisa, tá? O Nicolas já fez o dele lá. Já fez até gol lá no Criciúma. E tomara que o Morassi siga também a carreira dele, porque ele é um bom jogador. Meio atrapalhado fora, porque ele poderia ter saído do clube pela mesma porta que ele entrou. Porque o Brian Borges pode ser uma das novidades, tá? No Paysandu, nesse jogo contra a equipe do clube do Remo. Ele se machucou na derrota para o Criciúma lá na 11ª rodada, mas ele se recuperou, já está treinando normalmente essa semana e vai ser um retorno importante, Paulo Fernando, porque o Edilson, aparentemente, ele não vai poder jogar, né? O Paysandu, lá no começo da semana, tinha uma expectativa de que não teria nenhum lateral direito, agora pelo menos tem um, né, Paulo? Tem um que eu digo aí que o Brian Borges, ele é um jogador que ele pode ser zagueiro, que ele pode ser lateral direito, que ele pode ser utilizado no meio. É um jogador que algumas pessoas tentam até depreciar de vez em quando. Mas se ele sair de Belém e for jogar em outra equipe, vão dizer, olha, esse jogador, ele faz várias funções. Então acho que o Paysandu tem a ganhar com o retorno do Brian, sim. Porque é esse jogador que pode jogar em várias posições. Verdade. E pra você, Paulo, bora tentar desenhar aqui um time do Paysandu para esse jogo contra o Clube do Remo, né? Tendo em vista também os desfalques das duas equipes. Eu manteria o que vem jogando, o goleirão. Você gostou do Gabriel Mesquita, Paulo? O que vem jogando, Gabriel Mesquita, pois é o que vem Mesquita, jogando. O Nogueira tá contundido, né? Não, o Nogueira tá treinando. Ele já voltou? Já tá treinando. Mas mesmo assim, porque ele vem de 3 partidas, se eu não tô enganado, ele vem de 3 partidas o goleirão aí. Uhum. Então não repara botar o outro de volta. Se acontece alguma coisa, o que vão falar? Tava fora de ritmo, né? Então. Mas eu gostei mais da atuação do Gabriel Mesquita. Eu achei ele mais seguro. Não, ele é um bom goleiro, cara. Ele é um bom goleiro. Mas o Nogueira também é. O problema é que nem todo dia dá caça, né? Olha só. A expectativa de volta, inclusive, do Paysandu, tá? Inclusive pelo que eu vi lá na Cruzilde quando eu fui essa semana. O Matheus Nogueira estava treinando normalmente, Brian Borges também, mas de desfalque aqui talvez tem o Maurício Antônio, o PK e o Del Valle, que estavam no departamento médico, estavam trabalhando para voltar para o clássico. As chances são grandes, né? Até por conta da lesão deles, que não são muito complexas. Mas, por exemplo, Thiago Heleno, você acha que ele joga, Paulo? Finalmente aí o Thiago Heleno estreia com a camisa do Paysandu? Acho que é a hora e o momento do Thiago Heleno, até para dar uma tranquilidade, né, ao elenco do Paysandu, porque veja só, o Paysandu vai enfrentar o seu maior rival e não pense que a coisa vai ser fácil não, porque o Paysandu precisa, tanto quanto o Remo precisa da vitória que briga aí por subir, por acesso, o Paysandu também precisa da sua vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento. Então é um jogo
em que o Paysandu Esporte Clube deposita suas fichas nessa partida. Vai ser um jogo bom, Vanderlei. Olha só, bom. Com certeza. Vamos lá. Então, Gabriel Mesquita no gol, a gente fecha aqui, né? Paysandu, vamos lá. Gabriel Mesquita, o Brian, né? Thiago Heleno. E aí... Colocaria o Novilho ali. Novilho, que é bom jogador também. E na lateral esquerda, ele, o de sempre, o PK. O Heverson não tem condição para você? Ele tem, mas eu acho o PK... Assim, eu acho os dois do nível bem aproximado. Mas eu ainda acho o PK melhor que ele. E aí, seu meio de campo, Paulo? Seu meio de campo do Paysandu aí. Complicadíssimo aí é complicado. Vilela? Nesse momento não tem como tirar o Vilela, né? Não, fica difícil pra achar. Fica difícil pra... Por exemplo... Completar, né, Paulo? Quem é que vai armar o Paysandu, cara? Eu acredito que nesse jogo o Paysandu entra com Vilela, Ronaldo Henrique e Matheus Vargas no meio de campo. Tá aí, ó. Pode ser, tá aí. Acho que vai ser esse meio de campo. Aí o ataque Rossi, Benítez e na esquerda, se tiver condições, acho que tem o Garcês. Porque desses contratados aí, eles vão ter que começar a aparecer agora, né? Porque não adianta contratar os caras e colocar os de sempre em campo. Mas quando tu contratar 10, a tendência é que alguns fiquem de fora, né? A galera lembra do Denner no meio de campo, não sei. E lembra da frase do executivo. Quando ele foi falar que o Roger disse, não, a gente vai tentar e tal, não sei o quê. Você lembra que ele falou que o Paysandu precisava de quantidade. Exatamente. Até para fazer um treinamento. Então isso tudo vai pesar agora. Tem isso também. Então, esse é basicamente o time do Paysandu. Tem mais alguma novidade, Mataus? Alguma coisa que você sabe e eu não? Num geral, João, Paysandu, como ele vai treinar hoje, 4 da tarde, acredito que muitas dúvidas serão sanadas a partir desse último treino, porque a gente imagina que o Thiago Heleno vai ser o zagueiro titular. Muito pelo nome do Thiago Heleno e também porque ele veio para decidir, né? Se fosse contra o Botafogo, para ele estrear, acho que não ia ter nenhum questionamento. No Repau já questiona um pouquinho, porque, como é que vai estar o Thiago Heleno para esse jogo? Como é que vai estar o Thiago Heleno para participar dessa partida? E então esse é o meu questionamento, não em relação à qualidade, porque não tem por que questionar a qualidade do Thiago Heleno, mas o ritmo de jogo mesmo num clássico como esse. Lembrando que, pro Paysandu, 3 pontos contra o Remo vale a mesma coisa que 3 pontos contra a Ferroviária. Só que para esse elenco do Paysandu, vencer o Remo seria uma resposta para falar, não é tão bizarro como estava antes. A gente não é tão horrível quanto se imaginava. Então, acho que para dar uma resposta para a torcida, o resultado ele impacta tanto. Em termos de pontuação, é claro que vai impactar, mas vencer o Remo vale a mesma coisa que vencer a Ferroviária para a tabela da Série B. Então, como tem esse risco a mais, eu questiono, mas aí o ponto é aquele. E sem ele, será que vai ter uma segurança a mais? Também acho que não. Será que o Luan vai tirar uma segurança a mais? O Luan, para mim, é um ótimo zagueiro, mas ele entregou pelo menos 2 gols nessa Série B que decidiram resultados contra o Paysandu, contra o Vila Nova e contra o Novo Horizontino. Então, quem também não te passa essa segurança absurda. E aí tem aquela questão de quem vai voltar, né? Por exemplo, o Martínez, se volta, precisa acelerar a volta do Martínez? Não sei. Precisa acelerar a volta do Edilson? Não sei, porque o Paysandu hoje ele só está com o lateral direito, que é o Brian, que vai voltar de lesão para essa partida. Se o Brian não aguentar 90 minutos, quem que entra no lugar dele? Corre risco de acelerar a volta de um jogador visando um clássico? Eu sei que tu está colocando que é necessidade. Mas tem que jogar porque é contra o Remo. Não, essa é uma preocupação. Por mim, e aí se tu perde o jogador pro resto da temporada? Essa é a minha preocupação, que o Paysandu já perdeu jogadores para outros jogos porque acelerou, porque estava num momento ruim. Então que com o Claudinei esse pensamento mude. Por quê? O Edilson tem um jogo, acho que é contra o Cuiabá, que ele não tinha condição nenhuma. Ele entra, joga 30 minutos e já está batido de novo. Porque ele não se recuperou completamente. O Kevin tem um jogo na Curuzu, acredito que foi contra o Criciúma, que ele volta de lesão, entra no desespero, se bate de novo. Então o Paysandu ele tem que entender que talvez para esse jogo não precisa acelerar completamente os jogadores, porque depois desse tem mais do que 26 partidas, aliás 25 partidas. Então é um ponto que eu acho que o Paysandu tem que avaliar bem em relação ao departamento médico, porque tem gente que está
quase voltando, tem gente que voltou, mas não está 100%, e tem gente que deve demorar para voltar.